Aloha, gente linda! Como é que tá o carnaval aí? Aqui eu tô super longe, mas eu estou de Van Gogh. Eu adoro essa blusa. Falei, eu vou usar hoje pelo carnaval. Mas não é minha blusa de carnaval, porém, eu estou usando ela hoje. Estou de pintora Van Gogh, ok? Um, Vamos lá. Hoje nós temos o segundo capítulo, né, do livro, desse livro maravilhoso, do Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Então, quem não assistiu o primeiro, eu estou organizando uma playlist só de cada capítulo. São 15 capítulos desse livro e aqui conta os segredos de enriquecer. E não só o segredo de enriquecer, né? Porque depende de tudo que você quer. Ele é para tudo. Ele é para o amor, ele é para saúde, ele é para felicidade, ele é para ficar famoso, ele é para ficar rico, para montar o seu negócio. É uma fórmula que o Carnegie passou para o Napoleão Hill para que ele transformasse essa fórmula num livro para que todos tivessem acesso à forma de enriquecer. Não é lindo? Então vamos lá. Edwin Barnes, pouco a pouco, foi conseguindo ganhar a confiança e aceitando um trabalho subalterno, trabalhando para o Thomas Edison no laboratório, no escritório do Thomas Edison. Ele conseguiu a oportunidade quando Thomas Edison decidiu fazer um invento, criou uma máquina de comunicação, tipo de um fax naquela época, que era lá 1930 e poucos. Ele conseguiu montar essa máquina para facilitar a comunicação entre os empresários, né, num ponto e outro dos Estados Unidos, mais ou menos um telefone, só que acho que antes do fax ainda, né? Então, Edphone foi. E o Edwin Barnes encontrou nisso a possibilidade de vender. E, mesmo difícil, ele aceitou essa empreitada de vender esse Edphone no país inteiro. E foi onde ele conseguiu provar ao Thomas Edison que ele merecia a chance de ser sócio. E eles foram sócios por mais 30 anos, ficaram milionários. E o Edwin Barnes se aposentou cedo, antes da velhice, e pôde curtir sua vida. E muitas pessoas achavam que, não sabendo do sacrifício que ele fez, achavam até estranho um cara novo, aposentado, não tendo mais que trabalhar para viver. E só que aí que tá o segredo, né? Ele deu todas as fichas dele numa ideia fixa que ele conseguiu realizar. Então, é por isso que ele teve essa oportunidade de se aposentar ainda jovem. Então, ouvia-se pedindo uma oportunidade para realizar a ideia fixa de sua vida, desejo ardente, ao tornar-se sócio daquele grande homem. O desejo de Barnes não era uma esperança, não era uma vontade, tratava-se de um desejo agudo, pulsante, que transcendia tudo mais, era definitivo. Quando Barnes se aproximou de Edison, não carregava um desejo novo, mas um desejo antigo, dominante, uma ideia fixa já. Nos primeiros tempos, talvez fosse apenas um anseio, mas não naquele momento. Em poucos anos, Edwin Barnes novamente estava diante de Edison no mesmo escritório, onde o encontrava pela primeira vez o desejo, porém tinha se transformado em realidade. Ele era sócio de Edison. Havia realizado o sonho dominante de sua vida. Hoje, quem conhece Barnes se sente inveja da sua aposentadoria precoce. Essas pessoas só veem os dias de triunfo, sem procurar saber a causa de tanto sucesso. O êxito de Barnes se deve à escolha de um objetivo definido, ao qual dedicou o máximo de esforço, energia, força. Ele não se tornou sócio de Edison logo na chegada. Então, passaram-se 5 anos até que surgisse a tal oportunidade. Até então, nenhum raio de esperança, nenhuma promessa de realidade de desejo para todos, a não ser para ele mesmo. Barnes parecia apenas uma engrenagem na roda do negócio de Edison. No entanto, desde o primeiro momento e por todo o tempo, ele se sentia sócio. Ele já se sentia, entende? Então ele já estava
com aquele desejo concluído. Não importa, demorou 5 anos, mas ele ganhou muito mais lá na frente, entendeu? Então, aqui nesse episódio, a gente vê que para a gente não se aprofundar mais, porque isso já foi contado toda a história no primeiro episódio, né? Então, ele venceu através de um pensamento muito, muito forte. Ok, aí depois tem uma história também bem legal. Essa é uma notável ilustração da força do desejo definitivo. Barnes alcançou seu objetivo, tanto desejava qualquer outra coisa associar-se a Edison e criou um plano para isso. Queimou todas as pontes que atravessou, quer dizer, não tinha volta. Ele deixou tudo para trás para poder fazer o que ele queria fazer, né? Então, era um desejo muito forte. E olha, ele não dizia, eu vou tentar convencer Edison a me dar um emprego qualquer. Ele disse, vou avisar ao Sr. Edison que vim para ser sócio dele. Ele não disse, vou trabalhar aqui por uns meses e caso apareça alguma coisa melhor, se não der certo eu vou para outro emprego. Não, ele dizia, aceito qualquer função, vou fazer o que o Sr. Edison mandar e antes que dê por encerrada a tarefa, já serei sócio dele. Entende? Era uma coisa que ninguém mudava a cabeça dele. Né? Ele tinha aquela ideia fixa que aconteça o que acontecer, ele se tornaria sócio de Thomas Edison. Né? Não deixou possibilidade alguma de recuo. Era vencer ou morrer. Eis aí a história do sucesso de Barnes. Muito tempo atrás, antes disso, um guerreiro famoso enfrentou uma situação que o obrigou a tomar uma decisão que lhe garantisse a vitória no campo de batalha. Precisava enviar seus exércitos para lutar contra um inimigo poderoso, em número muito superior. Ele acomodou os soldados e velejou até o território inimigo, onde os homens e os equipamentos foram desembarcados. Presta bem atenção nisso. Em seguida, ordenou a todos que os barcos fossem queimados. Né? Antes da primeira batalha, falou às suas tropas: estão vendo que as embarcações viraram fumaça. Isso quer dizer que só podemos voltar para casa se vencermos. Nós não temos escolha, é vencer ou morrer. Então, gente, aí é que vem a grande sacada. Então, nós vimos que os grandes vencedores atrás, e tem mais outros aí que vêm pela frente, tá? Mas dessas duas pessoas, o Barnes e esse soldado guerreiro, né? Eles foram vencedores através da mesma coisa. Tem uma coisa em comum entre esses dois. Era vencer ou morrer. Não existia se não der, um plano A, um plano B. Se não der, eu vou fazer o plano B. Não. Não existia, eu vou dar uma sondada, uma olhada, e se der certo eu fico, se não der eu volto. Não. Quando eu vi isso, um insight da minha história. Quando eu resolvi vir para os Estados Unidos, eu nunca tinha feito nenhum trabalho, um trabalho assim, de esforço, né? Tipo, meu pai era advogado, a minha mãe não trabalhava, vivia em casa, cuidando da gente, né? Até porque eu tinha uma irmã que era deficiente, então meu pai sempre deu todas as condições, né? Para que eu só estudava em escola particular, eu tinha... Não era rica, porém média, né? Situação média, nunca passei fome e tal. E quando eu comecei a alimentar a ideia de vir para os Estados Unidos, eu não sabia o que me esperava. E muitas vezes eu pensava, será que é isso que eu quero? Mas só o fato de eu ir para lá, de eu conhecer coisas novas, de eu aprender outra língua, dos meus filhos aprenderem outra língua, isso motivou, me deu esse grande desejo de vir.
Lógico, quando você vem com uma vida de imigrante, tem certas coisas que você não consegue. Existem limitações. A menos que você venha cheio de dinheiro, que você venha já de uma vida rica. Para o imigrante normal, né? Eu tinha o quê? Eu tinha um salão de beleza no Brasil e eu tinha 3 filhos, né? E eu vim com os 3, eu não quis deixar ninguém para trás. Então eu vim com os 3, mas eu não me lembro de nenhum momento, quando eu cheguei aqui, eu não me lembro de nenhum momento que eu pensei, ok, agora eu vou embora. Nem quando caiu as torres, né, em 11 de setembro de 2001, eu não titubeei, eu não pensei em voltar para o Brasil. Porque a minha vida, apesar de ser difícil, porque eu estava num país que eu não conhecia, aprendendo coisas novas todos os dias, trabalhando num trabalho forçado, tipo assim, eu aqui nos Estados Unidos, quando você vem para cá e você, eu tinha um dinheiro, mas eu não podia me dar ao luxo de gastar porque eu tinha 3 filhos comigo, então eu tive que trabalhar e, e eu peguei trabalhos em hotéis, entende? Quando você chega aqui, você vê médicos. Eu conheci um casal de médicos que estavam trabalhando de housekeeping num hotel na International Drive para arrumar dinheiro para montar sua clínica no Brasil, voltar e montar sua clínica. Então tem esses percalços que quando você para e pensa, não existe nada. Quando você chega nesse ponto, não existe absolutamente nada que te tire, que te desfoque do seu objetivo, da sua ideia fixa. Então, para mim, era dar aos meus filhos uma oportunidade diferente, um estudo de qualidade, aprender outra língua e eu um novo recomeço, tá? Eu ainda fui cabeleireira depois, tá? Ainda fui cabeleireira por mais ou menos uns 15 anos aqui. Eu ganhei dinheiro como cabeleireira, mas eu nunca quis montar o meu negócio, porque eu não sei, no fundo, talvez na época eu não sentisse que era uma coisa provisória, mas provisório longo, né? Porém, eu não queria montar salão mais. Eu estava cansada do salão já do Brasil. Então eu não queria montar um salão, eu queria trabalhar num salão e ganhar meu dinheiro e pagar as contas. Mas eu me acomodei também, né? Mas desse outro lado eu fui aprendendo inglês, eu fui vendo os meus filhos se graduarem, se formarem, crescerem. E aí depois, antes da pandemia, que eu resolvi que eu ia montar a minha empresa de artes, né? Demorou um pouquinho, mas tinha aquela necessidade do ganha-pão e de fazer dinheiro para sustentar alguém. 3 pessoas dependiam de mim. E quando eu cheguei, eu lembro que eu via muita gente reclamando do trabalho, era limpar quartos do hotel. Sim, dava uma prancheta para você com tantos quartos e uma equipe, entende? Então você fazia parte daquela equipe, cada um fazia uma coisa e tal, ou então você pegava um quarto todo para limpar, recolher, trocar as roupas de cama, jogar os lençóis para laundry, para lavar, entende? Passar o vacuum, né, que é o aspirador de pó, não tem nada na vassoura, e deixar o quarto habitável de novo, entendeu? Fechar as cortinas, caminha esticada e tal. Era um quarto e um banheiro, quarto e banheiro, né? E às vezes a gente pegava 17 quartos para fazer num dia. Não pensa não que a vida de imigrante é fácil, porque não é. Para viver aqui no começo, quando você não tem nada, é disso que você começa. E os homens, muitas vezes, vão, aqueles que têm força, que têm garra, né? Eles vão para as construções, eles vão trabalhar de pedreiro, tá? Então tem muita gente aqui que está fazendo isso hoje. Eu fiz por um ano. Depois eu me casei com um americano e
Aí eu tive os meus papéis, eu não tive mais necessidade de fazer isso, mas eu conheço pessoas que fazem até hoje, até porque o trabalho é bem pago, entendeu? Fazendo isso, eu tinha dinheiro para morar bem e ter carro, e ter gasolina e ter comida na geladeira. Então, ao passo que no Brasil eu estava trabalhando no meu salão, era Dona Jane, e não conseguia mal pagar as contas e sobreviver. Então, para mim, eu encarava tudo como. Eu tinha o quê? 35 anos, então eu encarava tudo de boa. Eu falava, tudo é novo. E eu não quero voltar mais. E quando eu saí do Brasil, eu peguei, coloquei as coisas do salão, eu entreguei o ponto, eu coloquei as coisas do salão, entreguei a chave para minha mãe de um lugar onde eu tinha colocado essas coisas, um quarto que eu estava pagando para colocar essas coisas. E eu falei para ela, se eu não voltar em 6 meses, venda tudo e use o dinheiro, que era para minha mãe, né? E foi isso que aconteceu, tudo foi vendido. E ela teve esse dinheiro. Então, queimar os barcos nessa história aqui atrás é bem isso. Você queima as possibilidades, porque eu não queria voltar. Eu queria ficar. Custe o que custasse, eu queria ficar. Então, é bem por aí. Você coloca um propósito de que você queima os barcos, queima as pontes. Não há volta, não existe volta. Daqui é só para frente. Então, se você tem algum pensamento fixo, mas ele não está tão fixo ainda, pensa bem. Porque você precisa ter um desejo ardente de querer mudar. E você tem que encarar o processo de queixo erguido. Porque você escolheu. Você é a pilota do seu avião. Você é quem comanda a sua vida. Eu não deixei, eu levantava de bom humor, eu levantava agradecida, mesmo para ir limpar uma planilha de quartos. Você é capaz de fazer isso? Será que o seu desejo é tão ardente? Ou será que o quentinho da onde você está tá bom? Pensa nisso. Porque existem consequências de tudo, todas as decisões tomadas existem consequências. Né? Eu não vou mascarar e vou dizer para você, não, as coisas são fáceis. Nada é de graça. Nada. Você sempre tem que dar alguma coisa em troca para que você receba do universo, para que ele reconheça que você realmente quer crescer ou quer mudar. Tá? Então vamos lá. Seja qual for a empreitada, há que estar disposto a queimar os navios e cortar todas as possibilidades de retirada. Somente assim é possível garantir o estado de espírito conhecido como desejo ardente de vencer, essencial ao sucesso. Então, grava bem isso, assiste esse vídeo de novo, e de novo, e de novo, até perceber se o que você quer realmente tem esta vontade ao ponto de você dar coisas em troca, abrir mão de algumas coisas que você às vezes acha até necessário para ter, para ser o que você quer ser. Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes se reuniu no State Street para observar os escombros fumegantes do que antes eram suas lojas. A reunião era para decidir se tentavam a reconstrução ou se transferiam os negócios para uma cidade mais promissora. Todos, menos um, resolveram deixar Chicago. O comerciante que resolveu ficar e recomeçar apontou o que restava do seu patrimônio e disse: senhores, exatamente naquele lugar vou construir a maior loja do mundo, não importa quantas vezes pegue fogo. Essa loja é a Marshalls e ela está de pé até hoje. Tem uma em cada parte dos Estados Unidos, em cada bairro de cada cidade. Marshalls.
E ela agora está ligada a mais duas, que é o TJ Maxx, Marshall, TJ Maxx e a Hobby Lobby, tá? Então, é um império, isso é um império. O comerciante que resolveu ficar e recomeçar apontou que estava o seu patrimônio, tá? Isso foi em outubro de 1871. A loja foi construída. Continua lá um imponente monumento ao poder daquele estado de espírito conhecido como seu desejo ardente. Para Marshall Field, o mais fácil teria sido fazer com o que os companheiros fizeram. Quando a situação ficou difícil, o futuro parecia desanimador. Mudaram-se para onde fosse mais fácil. Marque bem a diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes. E a mesma diferença, as pessoas tentaram uma coisa mais fácil. E quando se fala do Edwin Barnes, que queria ser sócio do Thomas Edison, ninguém falou nos inúmeros funcionários já existentes do Thomas Edison. Todos aqueles ficaram só como figurantes, nenhum ficou milionário. Somente Edwin Barnes, que tinha aquela ideia fixa e aquela ideia determinada, um desejo ardente, foi quem conseguiu ser sócio. Ele chegou depois de todo mundo e ele foi e conseguiu o que ele queria, tá? E o Marshall Field, a mesma coisa. Ele viu que, ao passo que todos, né, o efeito manada, o efeito dominó, todos vão ali seguindo para um lugar mais fácil, que eles julgavam ser mais fácil, somente o Marshall, que ficou e que montou o império dele ali mesmo, depois do fogo, depois de ter acabado com a loja dele, ele ergueu de novo e hoje é uma das maiores lojas ou dos Estados Unidos. Eu não sei se tem Marshalls no outro lado do mundo, mas pelo menos nos Estados Unidos é uma das maiores lojas. Porque a mesma diferença é Edwin Barnes e milhares de outros jovens que trabalhavam na empresa de Edison, eu acabei de falar. É a mesma diferença que praticamente todos os bem-sucedidos e mal-sucedidos. Essa é a diferença do quem pensa enriquece. Entende? Aqueles que querem se deixar levar no efeito manada e aqueles que têm uma ideia e um desejo de vencer. Essas são as pessoas que se destacam. Bom, aí temos uma fórmula, método pelo qual o desejo de enriquecer pode transformar, e todos eles, na opinião do Carnegie, né, ele tinha uma regrinha. São 6 passos e bem definidos, a saber. Primeiro, elabore mentalmente a quantia exata que deseja. Não basta dizer apenas quero muito dinheiro. Você tem que ter uma quantidade, tá? E um tempo específico para você conseguir. Ele acredita que se você colocar isso no papel, é isso que vai acontecer. Então, quero muito dinheiro, especifique quanto quer. A razão psicológica para esta precisão será escrita no próximo capítulo. Segundo, determine com exatidão o que pretende dar em troca desse dinheiro. Nada vem de graça. Quando o Edwin Barnes queria se juntar ao Thomas Edison, ele queria acrescentar. Ele não queria tirar dinheiro do Thomas Edison, se aproveitar. Ele queria expandir a coisa o negócio do Edison. Entende? Então, ele deu alguma coisa em troca. Ele foi atrás. Ele passou 5 anos ali se submetendo a trabalho mal remunerado, sem desistir. E ele conseguiu abrir caminho, porque ninguém estava gostando das máquinas do Edison. Então ele achou o jeito de expandir. E a fortuna foi para os dois. Entende? O que ganhou a guerra. O soldado lá, ele queimou todas as pontes, queimou todos os barcos, não tinha como voltar, era ganhar, vencer ou morrer, e ele venceu, né? E eles voltaram. Não sei como, a pé não fala aqui. E o Marshall resolveu de uma ideia de ficar ali e remontar, reconstruir a loja dele, que hoje se tornou uma das lojas maiores dos Estados Unidos. Construiu um império em cima disso. Ele dá emprego para milhões de pessoas, entende? Ele dá alguma coisa em troca.
E, segundo o que eu soube, ele era sabe, uma pessoa muito generosa. Ele ajudou muita gente. Ele empregou milhões de pessoas, famílias. Ele deu sustento, né? Então isso é um plus, é uma. O terceiro da regra é estabeleça a data em que pretende estar de posse do dinheiro desejado. É para daqui a um ano? Para daqui a 2? Lembra do caderninho? Coloca a meta. Coloca quanto você quer, em quanto tempo você quer. Ou se você colocar até o final desse ano, e se você você vai estabelecer uma meta e fazer uma estatística para ter esse dinheiro, mas coloque data. E eu sempre coloco até o final do ano. Se eu não conseguir, eu continuo. Não pode parar enquanto não fizer a meta. O quarto, crie um plano bem delineado para realizar o seu desejo e comece de imediato a pôr em prática, com ou sem prontidão. É agora. Você começa a montar um plano agora, mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha ainda condições, mesmo que você nem saiba direito o que você quer, mas você tem que começar, você tem que estar em movimento e você tem que começar a pensar. Tudo nasce de um pensamento, vai para um sentimento, um desejo e vai para ação. Então você já começa a botar em plano. Você quer esse dinheiro para quê? Você quer, não é só dinheiro para ter dinheiro. Tem muito rico aí que tá morrendo e não sabe o que fazer com o dinheiro, né? Tem gente aí que tá sozinha, que não montou nada, né? Você não vai querer ser um tio Patinhas, que gostava do dinheiro só para nadar em cima dele, né? Quinto, redija uma declaração clara e concisa da quantia que pretende adquirir. Estabeleça a data limite para aquisição. Especifique o que vai dar em troca e descreva com clareza o plano facilitador do sucesso. Aí você tem que começar a pensar. Você tem que começar a colocar no papel. E aí vai começar a surgir ideia. E vai começar a surgir ideias, mesmo que você não tenha o plano agora feito, mas vai começar a surgir ideias. E o sexto, leia a declaração em voz alta 2 vezes por dia. Uma vez à noite antes de deitar-se e a outra vez ao levantar-se de manhã. Enquanto lê, acredite, sinta-se, visualize-se de posse do dinheiro. Esta é apenas os que tomam consciência do dinheiro acumulam fortuna. Isso significa ter a mente saturada de desejo a ponto de ver-se já na posse do dinheiro. Então aí entra a visualização. Você visualiza, você sente e aí já é seu. Já é seu. Para que você quer esse dinheiro? Começa a botar no papel. Começa a fazer seu caderninho de goals. Começa a pôr em prática, fazer a sua mente buscar ideias, buscar o que é que você quer, ter um plano. Não adianta ficar só dizendo, ó Deus, ó céus, a vida não é boa para mim. Não, para com isso. Adquira a mente de quem pensa enriquece, porque quem pensa enriquece, porque você tem mais clareza do que você quer. A partir desses 6 passos, você começa a ter clareza do que você quer e como é que você vai fazer para chegar? É um novo emprego? O que você tem que fazer? Você tem que fazer o concurso, começa a estudar. Faça visualizando e faça as meditações. Você quer sair da onde você está? Você quer mudar para outro lugar? Vai tirar o passaporte, vai ver vídeos sobre Estados Unidos, sobre Europa, vai ver quais são as condições lá, se informa bastante. E se é isso que você quer mesmo, parte para a briga. Queima os barcos. Queima os barcos. Queima as pontes e embarca, né? Então, tipo, é vencer ou morrer. Você tem que ter uma vontade tão forte que você não quer voltar para trás. E quando você não quer voltar para trás, seja o que for que você quer, esse é o desejo determinado. Esse é o desejo fixo da mente de sucesso. Seja no que você quiser. É montar um negócio? Você não precisa sair do país, mas é montar um negócio? É ter uma vida farta, uma vida abundante?
é ter suas coisas, então o universo precisa saber o que é que você quer para te dar condições. E comigo aconteceu exatamente assim. Tudo começou numa visualização, depois dos vistos, o passaporte saiu, começou a ter planos, eu comecei a me desgostar do que eu estava ali, porque eu já tinha uma visão mais além. E quando eu cheguei, eu não quis ir embora, entende? Eu amo isso aqui. É a minha vida agora, 22 anos. Eu não tenho mais condição de recomeçar no Brasil, nem quero, entende? Então, é uma ideia, o ser humano chega num ponto que ele tem que avançar, ele tem que se mexer para que ele consiga aquilo que ele quer. Então, cada um tem as suas metas, tem o que é uma vida farta, o que é abundância, o que é prosperidade, para cada um é diferente. E tá tudo bem, tá ótimo, contanto que você atinja o seu objetivo, tá bom? Então, nós não terminamos exatamente o segundo capítulo, porém esse vídeo já está meio grande, então nós vamos ler o restante no próximo vídeo, tá bom? Aloha!